Cartas de Cristo, Carta 3, parte 5. Faz 2000 anos que os cristãos estão revivendo o trauma de minha crucificação. Alguns, inclusive, experimentaram o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viverem picos emocionais próximos ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes de minha morte. Sua gratidão emocional pelo que suportei lança-os em um estado de estresse físico. Isso está sendo escrito num dia de Sexta-feira Santa e vim especialmente para falar acerca de minha crucificação. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri, e isso foi, para mim, uma libertação maravilhosa. Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é, e a verdade a respeito de minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência traumática e contaminada. Este estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal, quanto o inferno está distante do céu. Agora, escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Isto tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual, mental. Por isso, peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem esta prática de recordar minha morte, de exercitar a abnegação física durante o jejum da Quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pode perceber pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante e inexprimível, e além disso, não queriam me perder de vista. Tinham chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e da dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas.
uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosias negativas e, finalmente, sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e, aparentemente, aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntavam-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos. Como estava dando lugar às dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro, aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos. Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo.
contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como o faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes que podem ou não significar um desejar mal ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental e emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isto seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. Então, levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha de meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir-me à cabeça. Empurrei as mesas, espalhando o dinheiro, e expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Belzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Estavam juntos, vendo os acontecimentos, quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram para eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria,
se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar, esconderam-se entre as ruelas e alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora, parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim, e então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra.